Então, ó, bom dia a todos. Para quem está chegando agora, nós vamos fazer a correção dos exercícios referentes ao sistema digestivo. Nós vamos utilizar hoje a apostila, a terceira apostila, né? Vamos corrigir a página 33 e 34 e vamos também corrigir o caderno de atividade, página 20 e 21. Ok? Vamos começar pela nossa apostila. Então, vamos lá, a nossa página 33 e a gente vai começar a nossa correção. Então, a nossa apostila 3, sistema digestivo, questão número 1 fala assim, ó. Com base na ilustração, escreva o nome dos principais órgãos componentes do sistema digestório na coluna da esquerda e relacione-os à descrição das suas funções que está aí na coluna da direita. Então, ó, na figura da esquerda aí, a gente tem um esquema dos órgãos que compõem o nosso sistema digestivo, e aí vocês vão correlacionar com as funções que estão aí na coluna da direita. A gente viu na nossa videoaula da quarta-feira, que foi para vocês, que o sistema digestivo ele tem a função aí de diminuir as partículas alimentares, né, de modo que elas possam ser absorvidas lá pelas células para que possam fazer a respiração celular, onde a gente tem aí produção de energia. Essa é a função do sistema digestivo, uma vez que os alimentos que a gente ingere eles são formados por partículas, por moléculas muito grandes que não conseguiriam ser absorvidas pelas células, né? Então, a gente tem o sistema digestivo quebra essas moléculas, né? E aí essas moléculas, elas conseguem, então, entrar na nossa célula. Beleza? Bom, e aí a gente vai, então, correlacionar essas duas colunas. Vamos primeiro, então, colocar o nome em cada um dos órgãos. Já desbloqueei, Rafael. Obrigada, tá, amor? Vamos colocar o nome dos órgãos que compõem o sistema digestivo e depois a gente correlaciona com as suas respectivas funções. Então, número 1 aí, a gente tem a boca, tá? Número 2, o órgão que está indicando na setinha, a gente tem o esôfago. O número 3, a gente tem aí o fígado. O número 4, a gente tem o estômago. Número 5, a gente tem o pâncreas, bem pequenininho ali, né? O número 6, a gente tem o intestino delgado e posteriormente a gente finaliza aí com o intestino grosso, tá? Então ficou aí número 1, boca, número 2, o esôfago, número 3, o fígado, 4, o estômago, 5, o pâncreas, o 6 e o 7, intestino, né? O 7, o intestino delgado, o 6, o intestino delgado, perdão, e o 7º, o intestino grosso. E aí a gente vai correlacionar então com as suas respectivas funções. Então vamos lá ver a boca, qual é a função da boca? A boca a gente tem lá, ó, terceiro parênteses, né? A digestão se inicia nesse órgão, constituindo uma importante etapa de digestão química e digestão mecânica. Vamos lembrar que ao contrário do que a maior parte das pessoas acham, que a digestão ela começa no estômago, a digestão ela se inicia na boca e a gente tem na boca tanto a digestão química como a digestão mecânica. Qual é a diferença entre esses dois, né? A digestão química, a digestão mecânica, ela apenas tem a diminuição, a fragmentação do alimento, né? Quando a gente mastiga o alimento, a gente não consegue quebrar a molécula, mas a gente consegue diminuir o tamanho do alimento. Então, na digestão mecânica, toda vez que a gente falar de digestão mecânica, a gente tem diminuição do alimento. Quando a gente falar em digestão química, a gente tem quebra de molécula, a gente tem ação de enzimas. E na nossa boca, começa com a digestão de amido, né? Na boca a gente tem a digestão somente do amido. A gente tem tanto a digestão química, feita por essas enzimas, como a gente também tem a ação da digestão mecânica, que é feita pelos dentes, ok? Então, número 1 aí a boca, a gente tem início da digestão nesse órgão. Número 2, que a gente tem o esôfago, é lá, o canal muscular que liga a faringe ao estômago, tá? Então, é essa tubulação que liga a faringe ao nosso estômago. Número 3, nós temos o fígado. O fígado é o segundo parêntese aí, ó, produz a bile que atua sobre a gordura. Vamos lembrar que a bile ela é produzida pelo fígado e ela é armazenada na vesícula biliar. Então, a vesícula biliar ela não produz a bile, ela apenas armazena aquilo que é produzido no fígado e ela atua como um detergente, né?
como se a gente tivesse, por exemplo, quando a gente está lavando louça que fica aquele monte de gordura por cima da água e a gente joga o detergente, a gente vai ver que elas começam tipo fragmentar, né? Então elas não têm enzimas, elas também não quebram moléculas, mas elas ajudam a fragmentar essas gorduras e aí facilita a ação das enzimas digestivas que começam então a digerir essa gordura, beleza? Número 4, a gente tem aí, ó, o estômago. O estômago fica abaixo do número 2 ali, ó, esse parênteses aqui, ó, órgão que apresenta suco rico em ácido clorídrico e pepsina, que é uma enzima que age sobre a proteína. Vamos lembrar que o estômago é o nosso segundo local da digestão e nele a gente tem a digestão de proteína pela ação das enzimas, que é a pepsina, tá? Então a gente tem uma digestão química aí. Toda vez que a gente falar em digestão de moléculas, toda vez que a gente falar de enzimas agindo sobre um determinado nutriente, a gente vai estar falando de uma digestão química, beleza? O quinto órgão que nós temos aí é o pâncreas, que vai estar lá no primeiro parênteses, corresponde a esse primeiro parênteses aí, ó, órgão que produz um conjunto de enzimas que são lançados no duodeno, beleza? Por fim, a gente tem aí o sexto, que é o intestino delgado, órgão mais extenso do sistema digestivo, sua porção inicial, a secreção de maior parte de enzimas. Vamos lembrar também que o intestino delgado é onde acontece a maior parte da digestão do nosso organismo, tá? E por fim, a gente tem o intestino grosso, que é o órgão responsável pela absorção de água e formação de fezes. Não temos digestão no intestino grosso, tá? O intestino grosso, que é a porção final do sistema digestivo, a gente tem apenas a absorção de água e íons, né, minerais que não foram absorvidos ao longo desse processo e a formação de fezes. Somente isso. Nós não temos digestão de nenhum tipo, tá? Nessa porção final do nosso intestino, beleza? Então ficou aí, ó, 5, 3, 1, 2, 4, 7 e 6. Alguém ficou com alguma dúvida nessa questão? Ou a gente pode dar continuidade? Podemos continuar? Beleza? Então, a questão número 2, ele fala assim, ó, sobre a digestão dos seus órgãos, assinale a alternativa que se relaciona a cada uma das sentenças a seguir. Número 1. O bolo alimentar caminha ao longo do sistema digestivo pela ação dos movimentos peristálticos. Muito bem, Arthur. Os movimentos peristálticos são esses movimentos musculares aí dessa musculatura lisa, né, que faz com que o bolo alimentar ele se movimente ao longo do sistema digestivo, ou do sistema digestório, a mesma coisa, tá? Então ficou aí letra C, movimentos peristálticos. Número 2. Existem pessoas que apresentam dificuldade na absorção de nutrientes, desenvolvendo a chamada doença celíaca, que se caracteriza pela sensibilidade ao glúten, tá? Que é uma proteína, tá? Presente em muitos alimentos. Então, a doença celíaca é a dificuldade de absorção dessa proteína, que é o glúten, tá? E aí a pessoa desenvolve uma série de sintomas aí referente a essa doença, beleza? E o 3 fala assim, ó, as fezes são os resíduos finais do processo digestório, formando-se na porção final do intestino grosso, cuja função principal é fazer a absorção de água. Então, ó, lembrando que eu acabei de falar que a função final do intestino apenas tem formação de fezes, absorção de água e de alguns minerais, alguns nutrientes. Beleza? Ok? Então, ficou aí número 1, letra C, número 2, letra D e número 3, letra B também. Tá? Ok, João? Beleza? A terceira questão fala assim, ó, a digestão combina processos químicos e mecânicos, que eu acabei de explicar para vocês, né, a diferença entre eles. Antes do ano de 1700, acreditava-se que os processos mecânicos que eram os grandes responsáveis pela transformação dos alimentos, argumento combatido com a descoberta da ação do suco digestivo. Letra A. Qual a importância da digestão mecânica e aonde esse tipo de digestão acontece? Então vamos lá. Qual a importância da digestão mecânica? Para que a gente fragmenta o alimento em partículas menores, né? Então a gente faz essa fragmentação do alimento porque vai ser facilitado a ação das enzimas, tá? Então a digestão mecânica, gente, ela é importante porque ela vai facilitar a ação
das enzimas. E aonde esse tipo de digestão acontece? Ou seja, aonde que acontece a digestão mecânica? A digestão mecânica ela acontece na boca, com a ação dos dentes, né? Quando a gente mastiga o alimento, a gente fragmenta esse alimento em partículas menores, né? A gente não fragmenta moléculas, mas a gente fragmenta em tamanhos menores e também através desses movimentos peristálticos, né? Quando a musculatura ao longo do nosso sistema digestivo ela vai contraindo e relaxando, ela também vai fazendo essa fragmentação do alimento, tá? Na letra B, fala assim, ó. Apesar de o estômago ter ganhado bastante evidência nos estudos iniciais da digestão, qual é o órgão onde acontece a maior ação de enzimas disponibilizando os nutrientes? Antigamente a gente achava que, primeiro, o início da digestão começava-se no estômago e esse órgão era responsável pela maior parte da digestão. Hoje a gente sabe que a maior parte da digestão ela acontece no intestino, particularmente no intestino delgado, na primeira porção, que é o duodeno, tá? Então, ó, o órgão responsável pela maior parte de digestão do nosso organismo é o intestino delgado, beleza? Vamos lembrar que o intestino grosso nem digestão tem, tá? Então, o órgão onde a gente tem a maior parte da digestão é o intestino delgado. Ok? A terceira questão, beleza? Vamos para a nossa quarta questão, ainda na apostila número 3. No caso da prisão de ventre, o problema é o contrário da diarreia. O trânsito intestinal ele fica muito lento, provocando mal-estar e a eliminação de fezes ressecadas. Agora pense e responda ao questionamento a seguir. Só um minutinho aqui, meninos, que parou o compartilhamento. Deixa eu voltar lá. Vamos lá. Como se deve ser a alimentação de uma pessoa que tem dificuldade em evacuar e pretende melhorar esse problema? Gente, uma das formas que a gente tem de melhorar esse problema, que é o problema da dificuldade de evacuar, que é chamada de prisão de ventre, é a pessoa fazer uma ingestão grande de fibras que são encontradas, principalmente são encontradas nos vegetais, né? Entretanto, a gente tem que lembrar que as fibras, se elas forem, né, ingeridas sozinhas, elas vão ter um efeito contrário e vão piorar, né, essa prisão de ventre. Então a gente tem que ter uma dieta rica na ingestão dessas fibras alimentares, mas também uma grande quantidade de água. Por quê? As fibras alimentares, elas vão absorver água, vão umidificar, né, o bolo fecal e aí vão fazer com essas fezes saiam com mais facilidade, tá? Então, ó, uma maneira da gente melhorar esse quadro aí é fazer uma grande absorção de fibras alimentares, mas também ter uma grande ingestão de água, beleza? Ok? Nessa quarta questão, belezinha, meus amores? Então, ó, a gente finalizou, beleza, Natan? Então, a gente finaliza aqui eu acho que essa é a última questão, isso. Agora a gente vai para o nosso caderno de atividade. Nosso caderno de atividade, a gente tem lá, ó, deixa eu até ver a página para vocês. Página 20, né, para quem está perdido aí. Então a gente tem aí, ó, número 1. Numere de 1 a 7 o caminho que o alimento percorre pelo sistema digestivo, considerando os órgãos citados no quadro. Então, ele deu um quadro onde ele colocou os órgãos aí do sistema digestivo, né? Ó, boca, estômago, ânus, intestino grosso, esôfago, intestino delgado e a faringe. E ele pediu para você enumerar aí a ordem, como é que fica a ordem desse caminho, dessa trajetória aí ao longo do sistema digestivo, tá? Página 20 para quem está perdido aí, para quem está perguntando. Então, a gente tem aí o número 1, o primeiro órgão é a boca, né? Depois a gente tem a faringe. Número 3, a gente tem o esôfago. Depois a gente tem o estômago, número 4. Número 5, nós temos o intestino delgado, intestino grosso e o ânus, ok? Então ficou aí, número 1, caminho da trajetória, né? Número 1, nós temos a boca. Número 2, nós temos a faringe.
Número 3, nós temos o esôfago. Número 4, o estômago. Número 5, o intestino delgado. Número 6, o intestino grosso. E finalizando essa função final aí, o ânus. Ok? Na questão número 2, fala assim, ó, considerando a dentição humana, indique as funções de diferentes tipos de dentes. No caso de mamífero, nós temos uma dentição que a gente chama de dentição heterodente, ou seja, onde a gente tem uma dentição com dentes diferenciados, em que cada um vai desempenhar uma função diferente. Então, a gente tem os dentes aí, né, incisivos, caninos, molares, pré-molares, né? E aí, qual é a função de cada um deles? Então, os incisivos, eles cortam o alimento. Então, esses dentes da frente, nossa, aqui, né, sempre que a gente quer cortar alguma coisa, né, cortar um alimento, ou a gente usa até para cortar outros objetos, né? Os dentes caninos, eles servem para rasgar o alimento e os molares e os pré-molares servem para a gente amassar e fazer a trituração desses alimentos, ok? Então, a gente tem os incisivos, cortam os alimentos, faz o corte, os caninos rasgam e os molares e os pré-molares fazem a trituração e amassam esse alimento, ok? Belezinha? Questão número 2. E por fim, a gente fala assim, ó, a questão número 3 fala assim: explique o que ocorre com os alimentos no interior da boca durante o processo de digestão. Então, no interior da boca, a gente viu que a gente tem tanto a digestão química, como nós temos também a digestão mecânica. A digestão mecânica feita pela ação dos dentes, né? Que eu falei com vocês, quando a gente mastiga o alimento, corta o alimento, rasga o alimento, a gente está fragmentando, transformando ele em tamanhos menores, mas nós também temos a ação de enzimas fazendo a digestão química, né? Então, as glândulas salivares que nós temos na boca, elas liberam enzimas, a amilase salivar, que vai fazer a digestão química, que é a digestão do amido na boca. Então, ó, na boca a gente tem tanto a digestão química, feita pelas enzimas, como nós também temos a digestão mecânica feita aí pela ação dos dentes, ok? Temos tanto a digestão química como a digestão mecânica. Joinha? Na questão número 3, alguém tem alguma dúvida ou podemos seguir? Podemos continuar? Bem tranquilo essa daí, né? A questão número 4, fala, Davi. Tá com dúvida? Pode abrir o microfone e falar. Tá me ouvindo? Pode, tô ouvindo. É porque apareceu um negócio lá que meu Webex tinha dado problema e eu tive que sair e entrar. E eu não ouvi você falando a 3. Tal. A questão número 3, que ele fala o que acontece com o alimento no interior da boca. Na boca a gente tem tanto a digestão química, que é a digestão feita pela ação das enzimas, no caso da boca da amilase salivar, né, que faz a digestão do amido, como nós também temos a digestão mecânica, que é feita pela ação dos dentes, tá? Então, o que acontece na boca? Digestão química e digestão mecânica. Nós temos esses dois tipos de digestão na boca. Ok, Pedro? Joinha? Obrigada, tia. De nada, meu bem. Vamos lá, então, para a questão número 4. A figura ao lado representa alguns órgãos do trato digestivo. Analise-a e assinale a alternativa. Aí ele fala assim, ó. A número 1 é uma glândula que transforma e acumula metabólicos e também neutraliza substâncias tóxicas. A número 1 aí, a setinha que está indicando para o órgão número 1 aí, é o fígado. Então, perfeito. O fígado ele tem essa função de, além de produzir a bile, né, que vai ser armazenada na vesícula biliar, também faz acúmulo de metabólicos e neutralizar substâncias tóxicas, né, como por exemplo medicamento ou outras substâncias. Beleza? Então tá correta. Então a gente não vai marcar porque ele quer a incorreta. Número 2 é responsável, a letra B, né? Número 2 é responsável por armazenar e concentrar a bile e secretá-la quando necessário. Beleza, vamos lembrar que a bile ela apenas armazena, né? A vesícula biliar ela apenas armazena a bile, né? Quem produz é o fígado, tá? Número 3 é responsável pela digestão de alimento,
secreção de hormônios e absorção de águas e sais, errado. Número 3, nós temos aí um estômago, né? E a gente sabe que no estômago a gente não tem absorção, nem secreção de hormônio, nem absorção de água e sais minerais que a gente vai ter lá na porção final, né, do intestino. Então, errada a letra C. A letra D, vamos ler rapidinho só para a gente ver aí o que está. Número 4 é uma glândula que secreta enzimas digestivas e hormônios que controlam a glicemia, que é o pâncreas. Perfeito também, tá? Então, a letra A, a letra B e a letra D estão corretas. Então, a única que está errada aí é a letra C. Joia? Número 5. Assinale as alternativas que contêm as respostas verdadeiras sobre os órgãos do sistema digestório. Letra A. A epiglote ela é uma cartilagem que evita a passagem dos alimentos para o estômago durante a deglutição. Gente, a cartilagem, essa cartilagem que é a epiglote, ela fica abaixo da faringe e ela não evita que o alimento passe para o estômago. Ela evita que o alimento passe para o sistema respiratório, ou seja, que ele vá lá para a laringe, que é o próximo sistema que nós vamos estudar. Então, tá errado, tá? Então, a epiglote ela é uma cartilagem que evita a passagem do alimento para a laringe e não para o estômago, beleza? Então, essa daí tá errada, então a gente não vai marcar, tá? Letra B. No sistema digestivo, os alimentos são transportados principalmente pelo movimento peristálticos, que são involuntários. Perfeito, né? A gente já viu que esses movimentos peristálticos, que é feito pela musculatura do sistema digestivo, é ele que faz essa movimentação ao longo desse sistema, facilita essa movimentação, tá? Letra C. A digestão no intestino delgado é realizada principalmente na região do duodeno. No intestino grosso não há mais digestão, apenas reabsorção de água, sais minerais. Perfeito! No intestino delgado é onde acontece a maior parte da digestão, na primeira porção, do duodeno. No intestino grosso, como já falei para vocês, a gente não tem digestão. Vamos bater sempre nessa tecla. Nós não temos digestão no intestino grosso, nós temos apenas formação das fezes e a reabsorção de água e de sais minerais. Belezinha? Então, essa daí também, perfeito. Letra D. O jejum e o ilho são regiões do intestino delgado responsáveis pela digestão de proteína? Errado. Tá? No jejum e no ilho, que é a porção final do intestino delgado, a gente também tem apenas absorção de algumas substâncias, ok? E a letra E, que já até marquei um xizinho aí, a absorção de nutrientes no intestino delgado é realizada pela superfície de células epiteliais que têm vilosidade. Essas microvilosidades, na verdade, elas aumentam a superfície de contato e facilitam aí a absorção por essas células epiteliais. Perfeito também, tá? Então, o número 5 ficou aí, ó, letra B, letra C e a letra E são as alternativas verdadeiras que é para vocês marcarem, ok? A sétima questão e a nossa última questão fala assim: sobre os cuidados com a alimentação e as doenças relacionadas ao sistema digestório, a alternativa que melhor responde a cada uma das sentenças, aí a gente vai marcar a que melhor corresponde. Número 1. Pessoas que apresentam a doença celíaca precisam evitar a ingestão de... Nós acabamos de ver que a doença celíaca ela é uma doença que é responsável, que é causada pelo glúten, tá? Quem levantou a mão aí que quer falar, pode falar. Tia, Oi, amor. e o número 6? O número 6, eu comi de novo uma questão, né? Já corrijo para vocês, tá? Vamos terminar de corrigir a sétima e aí eu leio aqui na apostila a sexta questão, belezinha? Número 2. Para prevenir as verminoses transmitidas por meio da alimentação, é importante a gente sempre fazer o quê, né? Medida de higiene. A gente até teve uma aula dessa no início do ano, né? Letra A. Lavar bem as mãos e os alimentos, ok? Número 3. A gastrite é uma inflamação do estômago, tá? Isso aí, Arthur, é inflamação que acontece no estômago. Então, ó, a doença celíaca é uma doença causada pelo glúten, que é uma proteína.
Prevenção das doenças causadas por verminoses. Uma das coisas que nós temos que fazer, lavar as mãos e os alimentos. E a gastrite é uma inflamação do estômago. Beleza? Vamos voltar lá, então eu vou ler com vocês a sexta questão, que fala assim, ó. A família de Carmen e de Pedro preparou um churrasco para o almoço de domingo. Após o almoço, foram lavar os pratos e perceberam que estavam bastante engordurados e que precisavam usar bastante detergente para deixar os pratos bem limpos. Eles pensaram em toda aquela gordura que também acabaram ingerindo no almoço, como seu corpo faria para digeri-la. Então, lembraram-se de uma substância produzida pelo nosso corpo que tem uma ação bastante semelhante à do detergente. Eu acabei de falar, né? Então, ó, a que substância eles estão se referindo na letra A? Muito bem, a bile, né? Eu acabei de falar, né? A bile, que é produzida pelo fígado e armazenada, isso aí, Davi, e armazenada na vesícula biliar. Falei para vocês que ela tem uma função, ela não tem enzimas, mas ela age como um detergente, né? Quando você joga um detergente na água, você pode perceber que as moléculas, a fragmentação da gordura, ela vai acontecendo. Então, a letra A é a bile. Como ela age? Acabei de falar, né? Ela vai fazendo a fragmentação da gordura e aí permite, vou deixar você falar já já, João. E aí ela permite uma melhor ação das enzimas que vão fazer a digestão da gordura, ok? E a letra C está perguntando que órgão a produz? Isso aí, Arthur, o fígado. Não esqueçam disso, gente. Não é a vesícula biliar que produz a bile. A vesícula biliar apenas armazena a bile, tá? Então, a bile, ela é produzida pelo fígado e armazenado na vesícula biliar. Perfeito? Ok, gente? Então, ó, aqui nós finalizamos, então, a nossa correção. Tia, Oi, amor. pode repetir A de novo, porque travou. A letra A da sexta questão? Sim, Ó, pergunta que substância é essa? Qual é a substância que age como detergente? É a bile. Beleza? sim. Ok, então, meus amores. Então, a gente finaliza a nossa correção aqui.